aqui com o senhor Não, fica ruim, né? Por causa a gente tem benefícios. É verdade. Então, não, a gente diz que o senhor É um empresário. Estamos aqui com o seu motorista, né? Aqui na cidade de Rio do Sul, e ele vai falar um pouquinho para contribuir com o nosso trabalho sobre o direito à cidade, né? O que o senhor tem para falar, os pontos positivos, negativos da cidade? Fala um pouquinho da sua experiência aí como morador da cidade. Para mim a cidade está sendo bem cuidada, todos eles trabalham, né? A única coisa é que falta mais empenho deles e mais agilidade, sabe, no serviço. Que às vezes tem obra que fica muito tempo parada e o povo cobra deles, entendeu? E assim, o nosso foco aqui é buscar dar espaço para as pessoas que geralmente são esquecidas, né? Como moradores em situação de rua, migrantes, imigrantes, pessoas que vêm para nossa cidade em busca de oportunidade, trabalho ou qualidade de vida. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha que a cidade tem preparo? A questão de mobilidade, de espaço, lazer, saúde, no geral, assim, qual a opinião do senhor? É uma coisa que não é fácil para resolver, né? Eles teriam que ter um lugar, mas não é fácil, porque tudo sai custo, né? E eles não têm culpa que vem moradores de várias localidades e se ajustam na cidade. Eles não sabem nem de onde que é as pessoas, né? Mas eu acho legal precisar ajudar as pessoas, né? Perfeito. E deixar uma mensagem assim, algo que precisa ser melhorado urgente na nossa cidade. E eu acho que as estradas estão meio precárias, as estradas de bairro. Tipo isso aí, ó. Buraqueira, essas coisas nada. Vocês vêm, tiram os meio-fios e deixam tudo jogado nas calçadas. Dessa forma aí. Oi, boa tarde. Me chamo Cauane. A gente está aqui com o meu trabalho pela escola. Você aceita ser entrevistada? Claro. Então, nosso trabalho é sobre o direito da cidade. Eu vou começar com umas perguntas bem simples. Quais são as principais ações e políticas da prefeitura para garantir o direito à cidade às populações em situação de vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua e imigrantes? Então, toda a política pública aqui voltada do município de Rio do Sul, ela atende toda e qualquer pessoa. Ela não existe uma distinção sobre se é migrante, imigrante ou migrante, né? Então, assim, toda a política pública que nós atendemos dentro do município de Rio do Sul, desde a saúde, assistência social, educação, não existe uma questão de diferença. É atendido todos de forma igual. Quando a gente fala muito da pessoa em situação de rua, é muito importante que todos que estejam vendo o que a gente vai conversar nesse sentido entendam que é uma pessoa em situação de rua. Ela é uma pessoa, ela tem as suas vulnerabilidades e as suas necessidades. Essa pessoa, ela está passando por um momento que ela precisa do atendimento do poder público. O que nós precisamos combater aqui na cidade de Rio do Sul e em todo o estado de Santa Catarina é a questão da esmola. Porque tem muitas pessoas que estão em situação de rua que elas estão num estado de drogadição muito alto, num estado de alcoolismo muito alto, que elas estão com uma demência, com uma dificuldade e elas precisam que o poder público haja. Mas a partir do momento que a sociedade fica dando esmola, fica dando esse valor, elas não têm, elas têm como comer. E elas têm ideia, para elas dormir na rua não vai fazer diferença. Mas nenhum cidadão que esteja em sua sã consciência consegue dormir na rua. A pessoa que está em situação de rua, ela está precisando da ajuda do poder público, direta ou indiretamente, voluntário ou involuntariamente, mas ela precisa, porque essa pessoa está passando por uma situação. Nós temos vários tipos de pessoas em situação de rua. Tem aquela pessoa que está em situação de rua porque ela não consegue mais voltar para sua casa, porque ela perdeu um ente familiar ou porque ela sofreu alguma violência. Nós temos índices de que uma grande parte das pessoas que vivem em situação de rua sofreram violência quando crianças. Nós temos pessoas em situação de rua que estão em alto grau de drogadição, que elas não conseguem se autogerenciar, elas não sabem mais o que elas estão fazendo. E nós temos também pessoas em situação de rua, que é a questão do alcoolismo. Então, são vários casos de pessoas em situação de rua que o poder público tem que agir. E tem duas formas de agir. Quando aquela pessoa em situação de rua entende que ela precisa de uma ajuda, então aqui em Rio do Sul nós temos a rede toda funcionando, que é o tratamento, o acolhimento, o acompanhamento, sabe? Esse trabalho a gente tem a vaga do mercado de trabalho, o encaminhamento, a habitação, a gente tem um aluguel social, mas para isso a pessoa precisa querer.
E aquela pessoa que está num estado de não se autogerenciar mais, a gente tem que contar com um poder judiciário para poder encaminhá-lo a uma internação, a um tratamento digno, a uma casa de acolhimento digna, para posterior daí a assistência social trabalhar, que é o quê? É o encaminhamento do curso de qualificação profissional, é o encaminhamento na habitação e é esse acompanhamento das equipes da assistência para que eles comecem a se autogerenciar. Existem pessoas em situação de rua hoje que não sabem mais escovar o dente. A gente precisa ensiná-la de novo. Existem pessoas em situação de rua hoje que não sabem nem contar dinheiro. E para eles, se eles estão comendo uma sopa com osso ou comendo qualquer objeto, eles não conseguem mais identificar se aquilo é um alimento saudável ou não. E a nossa responsabilidade como poder público é dar um alimento saudável, é a segurança alimentar que a gente chama. O alimento saudável, a saúde digna das pessoas e a moradia também. Só que a gente só pode trabalhar com a pessoa em situação de rua a partir do momento que ela quer. E caso ela não queira, tem o poder judiciário que tem que agir sim na internação involuntária, que daí nós também somos parceiros e trabalhamos como rede, que a gente chama. Quando a gente fala um pouco de migrante, a gente está falando de pessoas que vieram de outros estados para a cidade de Rio do Sul. Hoje eu não tenho os dados específicos de migrantes que temos em Rio do Sul, mas eles vêm por uma questão de vaga de mercado de trabalho. Então, o que nós fizemos também como poder público aqui em Rio do Sul, nós agora vamos lançar mais um programa com 260 vagas de curso de qualificação profissional para que essas pessoas tenham a capacidade e a condição de fazer um curso de qualificação profissional e encaminhá-los para o mercado de trabalho. Porque Rio do Sul é uma cidade em alto desenvolvimento. Nós temos a questão de vagas de mercado de trabalho. O que nós precisamos é qualificar as pessoas. Quando a gente fala de imigrante, é importante que todos saibam que o imigrante no estado de Santa Catarina, nós temos 155 nacionalidades. Então, a gente tem 155 nacionalidades. É um número altíssimo. Nós temos em Santa Catarina mais de 150 mil imigrantes. E todo e qualquer imigrante tem direito a acesso a todas as políticas públicas nacionais. Tem direito à Bolsa Família, ao cadastro único, sabe? Então, existe sim uma diferença no encaminhamento à documentação, porque ele tem que ter a nacionalidade, as documentações para ter a carteira de identidade, mas ele já vem com a carteira de trabalho. E ele já tem o direito ao encaminhamento ao mercado de trabalho. Então, assim, as políticas públicas que acontecem, tanto com a pessoa nacional quanto ao imigrante, ela é a mesma, não existe uma distinção. Quais os serviços a assistência social oferece atualmente às pessoas em situação de rua? Há programas de abrigo, recepção ou encaminhamento para trabalho? Abrigo, aqui nós não temos. O programa de abrigo, nós temos dentro da Secretaria da Assistência Social, que é a questão do aluguel social. Quando aquela pessoa vem mediante a uma vulnerabilidade, uma necessidade. Nós temos uma questão chamada benefício eventual, que é para uma eventualidade para aquele cidadão. Desde a cesta básica, desde o cartão do benefício, desde o Bolsa Família, mas todo e qualquer cidadão entra no cadastro único. Este cadastro único, ele dá para o poder público uma visão de quais são as vulnerabilidades que aquela pessoa tem. E aonde ela mora e qual é a condição que ela mora. Mas hoje, muitas pessoas vêm para Santa Catarina e vêm para Rio do Sul pela vaga do mercado de trabalho. E essas próprias empresas que já fazem, já trazem essas pessoas para trabalhar, eles já encaminham elas para a questão da moradia. Então, eles já têm esse fluxo. O que nós estamos tentando fazer como Estado de Santa Catarina é um protocolo. Um protocolo de a gente ter um conhecimento específico de quantos imigrantes moram aqui. Porque é muito importante que todos tenham conhecimento de que o imigrante tem que ter direitos e deveres, como qualquer cidadão. Mas a gente precisa ter conhecimento de onde eles estão e como estão seu autodesenvolvimento e como eles estão na linha da saúde, da educação e da assistência social. E nós só conseguimos trabalhar a partir do momento que a gente tenha dados. A gente não consegue trabalhar quando a gente não tem dados. Então, esse programa de dados, de cadastro, é o que a gente está buscando junto ao município de Rio do Sul para poder estar desenvolvendo cada vez mais política pública. Sim, a casa ela é bem recente, ela começou com um projeto primeiro, né? Ela era vinculada à Mitra ali, da paróquia do... Aí a gente começou lá, né? Vinculado à Mitra, né? A paróquia Nossa Senhora Aparecida. E aí nós tínhamos uma parceria com a prefeitura. Nós atendíamos a população em situação de rua. Sim. Era toda a população, né? Qualquer pessoa que nos acessava
E aí a gente tinha em torno de 30, 40 almoços por dia que a gente fazia. Café da manhã, almoço, janta. Aí depois nós fomos pro Canoas, daí lá no Canoas a gente já era uma casa. Lá já tinha algumas pessoas que já ficavam na casa, que era acolhida na casa, né? Em torno de 16, 18 pessoas que ficavam na casa. Isso era o período que a gente tinha vínculo com a prefeitura. Daí, em 2023, acabou, né, o repasse do recurso. E aí, nós continuamos com recursos próprios. Hoje, a gente vive com recursos próprios. São basicamente doações, né? Nós temos 2 empresas que elas contribuem com uma quantia e o restante, pessoas doam daqui, doam dali, algumas coisas assim, pra gente manter a casa. Aí a casa hoje ela tem capacidade para 7 pessoas residirem na casa, né? Poderia ter mais, mas aí financeiramente nós não daríamos conta de manter. E aí a população de rua, ela nos acessa para banho, roupa, tomar uma água potável, porque no município não tem. Na verdade, o município não tem nenhum serviço que atende essa demanda, né? Porque a abordagem não tem um espaço para eles tomar banho, não tem um lugar para eles guarda de pertence. A gente tem leis hoje, né? São leis bem claras que essas pessoas teriam direito ao mínimo social, né? Que seria tomar um banho, tomar uma água, ter uma roupa limpa, porque onde eles vão lavar roupa? As pessoas dizem, eles botam a roupa fora, porque às vezes vão lavar roupa onde? Eles vão fazer as suas necessidades aonde? Enfim, são vários direitos hoje dentro de Rio do Sul que não são, porque daí a gente tem o decreto 7.053, não sei se eles já viram, o decreto que ele vai definir quem é a população em situação de rua, né? Por hoje, por esse decreto, não é crime morar na rua. Não existe crime nenhum morar na rua. Bem pelo contrário. As pessoas podem utilizar, a lei diz que as pessoas podem usar os espaços públicos para moradia. Isso é lei. E aí a gente tem uma resolução que ela é bem interessante, que é a resolução 40, que ela vai dizer a necessidade do poder público ofertar o mínimo, que seria, né, água potável, o banho, alimentação. São todos os direitos que não são respeitados hoje, sabe, no nosso município. Isso tudo são leis. O que a gente trabalha muito, a nossa associação, ela trabalha muito, é que as pessoas não criminalizem quem esteja na rua. Pelo fato das pessoas estarem na rua, não quer dizer que elas são criminosas, não quer dizer que elas são bandidos, não quer dizer que elas são infratores, pelo fato de elas morarem na rua. Isso é interessante a gente entender. E entender também por que as pessoas ficam em situação de rua. Por que elas chegam na condição da rua? Porque cada um tem uma história. E a história dessas pessoas, ela vem de ciclos de violência muito graves, principalmente na infância. Não tem um motivo, ninguém, hoje eu acordei, vou largar minha casa, vou largar tudo e vou morar na rua. Não existe isso, gente. É uma ideia errada das coisas. E aí, e são tudo coisas assim que vocês que são jovens, é importante vocês conseguirem fazer essas leituras. Porque quem é mais velho, não adianta a gente querer falar. Eles não entendem. Eles fazem uma leitura assim, se eu trabalho, tu tem que trabalhar. Isso, é aquela cultura de estar na rua porque quer, né? Isso. Né? Não querem trabalhar. É uma escolha. Isso. E daí a gente vem a gente analisa muito a questão da saúde também, porque é o que a gente trabalha, o nosso foco da casa, ele começa a partir da saúde, né, da saúde mental. Então, quando eles vêm, a gente sempre faz caminhamento para o CAP, se há necessidade. Os 2 que estão aqui é o Samuel e o Wilber, né? E agora a gente também queria ver um pouquinho o porquê que encerrou essa ajuda do poder público. Porque na época foi uma pressão que a sociedade fez. As pessoas não gostam, elas se incomodam de ver, né? Hoje na casa, a gente atende pessoas em processo de saída de rua. Aí vocês estão vendo aqui, tanto Samuel como o Wilber são 2 meninos bastante jovens e que todos os 2 têm vivência de rua, eles já viveram na rua. De repente, um tempo curto por serem jovens, né? Porque a gente tem gente hoje aqui em Rio do Sul que está 20 anos na rua. Vocês têm quantas pessoas aproximadamente que vivem em situação de rua em Rio do Sul? Olha, o último dado que a gente teve tinha em torno de 35 pessoas que estão em situação de rua. Hoje, como essa gestão ela está com uma pressão muito grande, eles estão camuflados. Estão escondidos, né? Eu acho que os meninos podem falar melhor que eu, né? A realidade deles. O Samuel, acho que teve mais tempo de contato, né, Samuel? Se tu quiser falar pra eles. Pode ser que, na rua é difícil as coisas, né? Eu passei, foi uns 15 dias, mais ou menos, antes de encontrar a casa, né? Aí, por meio de um amigo que eu tive contato, que já passou por aqui, me apresentou a casa, a dona Patrícia, o pessoal, né? Os diretores aí, tudo na casa e tal. Eu tive a oportunidade de estar aqui, né? Aí, esse período que eu tô tá sendo muito bom pra mim. Eu tive um problema com a minha família, a minha ex-mulher, acabei ficando afastado da minha filha, entrei numa depressão. Aí tô me tratando aqui na casa, né?
E é isso, um pouquinho da minha história. E o pessoal na rua que tu teve contato, o que tu conseguiu ver, Samuel, como é que o pessoal tá? O que eu pude ver é que é difícil, questão de higiene, de dormir, de tudo, né? Um pouco. É bem complicado. A violência também na rua é difícil, né? E é isso. E o Wilber? Bom, meu nome é Wilber, né? Eu tenho 24 anos. A situação de rua foi umas 2 semanas, eu acho. Eu entrei em contato com as redes sociais, procurei um abrigo, sabe? Porque eu nunca tinha ficado nessa situação. E, tipo, eu sou do Amazonas, eu não sou daqui, sabe? Eu vim de bem longe pra tentar a vida aqui. E acho bonito o projeto da Dona Patrícia aí com ele, sabe? Que dão um abrigo pra pessoas que ele nem conhece, sabe? Tem um bom coração, que se dispõe a ajudar as pessoas que precisam, sabe? E eu acho que o projeto dela é muito bonito, tem um coração muito grande de ajudar essas pessoas que a gente sabe que na rua não é tão fácil assim, né? É muito ruim a pessoa ter que implorar por um prato de alimento, a pessoa ter que implorar por ir a algum canto, sabe? Então é tudo muito difícil. E tem pessoas hoje que têm família, tem tudo e acabam reclamando das coisas e a gente vê a situação na rua que é bem complicada, é bem dolorida. Pessoas que querem um prato de alimento e não tendo de tirar, querem comprar algo para comer, mas não tem um centavo no bolso, né? E muitas das vezes a gente é apontado, por mais que não use algum tipo de substância, mas muitas das vezes a gente somos apontados para a gente não ter um lar, a gente não ter um lugar para ficar, sabe? De não ter muitos amigos, não sair com uma roupa boa, sabe? E muitas das vezes a gente somos muito apontados por isso. Então, só tenho a agradecer a ela de coração pela oportunidade que ela me deu, por ela ter abrido a porta desse lar para mim. E estamos aí para ajudar, né, as pessoas, claro, sempre ajudar um irmão como se fosse a gente, né, porque temos que amar uns aos outros, né, que nesse mundo de hoje em dia é bem difícil a pessoa encontrar uma pessoa de bom coração. Eu costumo dizer que quanto mais a pessoa tem, eu acho que mais dura de coração ela é, mas não é todas as pessoas, sabe, tem pessoas que têm um coração bom ainda. Mas a situação de vivência de rua hoje em dia em Rio do Sul, eu vejo que tem algumas pessoas, sim, eu vejo situações, eu vejo até, tem dias que eu mesmo chego a comprar um salgado, alguma coisa, dou para alguma pessoa, porque eu já passei momentos difíceis, sabe? E eu venho de um estado onde tem muito morador de rua. A convivência de morador de rua no Amazonas é muito grande, o índice é muito grande. Então aqui a gente vê que é um lugar bom, né, de viver, mas ao mesmo tempo também, se a pessoa não tomar cuidado, ele fica a passar a ser dependente de rua, né? Morar na rua. Então eu acho que pra mim foi uma experiência que não foi tão boa pra mim, sabe? É difícil, porque muitas das vezes você vai pedir algo de alguém, tem pessoa que é educada, tem um coração bom, é gentil, tem um senso de humor legal. E, tipo, aquela gesto de bondade dele sempre melhora o teu dia. E tem pessoas que a gente já chega destruída e é ignorante, são bem grosseiros com a gente, então aquilo piora muito mais o nosso dia. Então, e é isso que eu tenho sobre falar hoje. E daí quando o pessoal vem aqui procurar, né, daí eles atendem, eles ajudam com roupa e coisa, né? O pessoal vem tomar banho, né? Vocês vivem aqui na casa agora? Isso. E tem mais pessoas que vivem Tem, aqui? só que os outros trabalham, né? Quando eles entram na casa, a gente tem... Eu sou assistente social, eu sou professora de sociologia também e eu sou assistente social. Mas quem acompanha eles é a psicóloga e a assistente social da casa. Todos eles, quando chegam na casa, ela faz um PIA. PIA é um plano individual de atendimento. Nesse PIA, ela vai construir com eles metas de curto, médio e longo prazo. E aí elas começam a acompanhar. O que você precisa? Isso. Entendeu? E aí vai construindo com eles, eles sabem que se eles estão aqui, eles estão para fazer um movimento para sair da condição que eles se encontravam quando eles chegaram aqui. Então a casa, ela tem, esse ano, de janeiro até agora, assim, eu acredito, por alto, né? Passou 25 pessoas pela casa. Pessoas que entraram, que fizeram o movimento necessário e que saíram, que foram para uma kitnet. Tem alguns hoje que a gente tem aquela empresa que eles abriram, aquela Rio, aquela de limpeza. Sim, Então tem alguns que foram para essa empresa e hoje estão na kitnet deles. À medida que eles arrumam um emprego, que eles se fixam no trabalho deles, eles vão indo na kitnet, para algum lugar. Ou quando a gente vê que a condição... porque nós temos algumas pessoas na casa que têm uma dependência. Sim. Quando a gente vê que a dependência, a gente não dá conta de acompanhar eles vão para uma internação. A gente teve questão de Samário, nós temos 2 que estão em comunidade terapêutica, um em Blumenau e outro em Joinville, em comunidade terapêutica. A gente continua tendo contato com a comunidade terapêutica. Caso eles precisem retornar, a gente tem a casa para acolher eles novamente. Então, assim, para cada um que chega, é um movimento diferenciado que a gente faz. A gente sempre prioriza a questão da saúde, deles estarem bem, porque a gente se entende que se a pessoa não está bem, ela também não consegue trabalhar.
né? É uma lógica. E hoje, para a pessoa em situação de rua, o que se discute a nível de mundo, não é de Brasil, é a nível de mundo, é sobre o housing first. O que é um housing first? É a moradia primeiro. Você entende que toda pessoa, para começar a vida, ela precisa de uma moradia, né? Quando eles chegaram aqui, tanto Samuel como o Wilber, apesar de eles estarem aqui, eu vou falar porque é bem tranquilo, todos eles chegaram acabados aqui. Acabado, não foi assim? Quase não conseguiu nem falar, de tão cansado, de tão acabado, porque a rua ela vai te matando. Isso é fato, né? Então, primeiro, aí vai ter que voltar, tem que melhorar, tem que se alimentar, tem que dormir bem, tem que ver se precisa de alguma coisa a mais para daí depois. Mas então, onde é que tu consegue fazer isso? Numa casa. Sim. Isso é uma... Né? Hoje em dia se gasta tanto dinheiro, o poder público gasta tanto dinheiro com essas internações involuntárias, com essas papagaiadas toda que não contribui em nada, só para ter número, e o que de fato é eficaz não se faz. E esses gastos com internação, o gasto aqui, porque aqui é um local alugado? Não, é um cedido. Cedido. E todas as despesas, desde alimentação, energia, esses gastos com internações, quem que custeia esses gastos? A gente já teve internação até particular aqui, e foi uma empresa que pagou. A gente fica buscando parceiros para poder dar conta. E o poder público não zero contribuição. Zero. A gente não tem nada. E quando eles ajudavam, como eles ajudavam? A gente tinha um valor X que era repassado. Como a gente atendia um número muito grande de pessoas, né? A casa chegou a ter 20 pessoas morando, aí nós tínhamos um profissional 24 horas na casa. Cada horário daí tinha, e durante a noite também tinha, porque não tinha como você ter um número tão grande de pessoas, né? A gente sabe que muitos com a dependência, né? E a gente deixar assim, elas vão ter. Daí não dava. Hoje não. Hoje eles ficam à noite aqui, não tem ninguém, a gente até tem câmeras ao redor e tal, mas eles sabem, a gente conversa com eles estão cientes também das regras que tem na casa, a gente tem um número menor de pessoas também, né? E se eles querem se manter na casa, eles também têm que respeitar o espaço onde eles estão. Então isso aqui seria mais que um refúgio, seria uma casa pra eles. A gente é um serviço tipificado. O que é um serviço tipificado? É um serviço executado pela assistência social, porque nós somos assistência social, designado como Casa de República. Aí, essa Casa de República, ela define os profissionais que tem que ter, né? Seria um coordenador, que sou eu, uma assistente social e uma psicóloga. A assistente social vem de manhã e a psicóloga a gente tem uma vez por semana, porque a gente também não tem recursos para onerar. Poderíamos ter profissional mais tempo, seria excelente. Daí também poderíamos atender mais pessoas, a casa também comporta, mas a gente não tem recurso. Nosso recurso dá para fazer, né? Tipo, a gente teve, alguns dias atrás, nós tinha 9 na casa. 9, mas aí ele passa a ser assim bem difícil financeiramente pra gente manter, né? Sim. Aí a gente vai ter que buscar 1001 alternativa. E eles sabem que eu não tô mentindo, porque eles estão aqui, pode dizer, quantas pessoas batem no portão aqui pedindo. Essas pessoas. Porque é bem complicado, né? Em relação assim, a casos de rua. Eu acho que uma das dificuldades maiores que um morador de rua deve passar é a casa de alimentação e o aquecimento, sabe? Porque aqui é uma cidade fria. Sim. Pessoas querem um lugar, um aconchego para se esquentar e muitas das vezes não tem. Então é uma situação bem complicada. Né? E em vez do governo, a prefeitura estar se preocupando em embelezar a cidade, eles deveriam dar mais apoio para essa instituição que abre as portas todos os dias para receber pessoas independentes, porque muitas das vezes a pessoa só quer uma oportunidade, só quer um braço estendido para ele se levantar de novo, né? Muitas das vezes as pessoas ignoram essas pessoas que estão precisando de ajuda, então seria bom que eles olhassem mais um pouco para essas pessoas que passam necessidade de moradia de rua. E aí, quando ela deixa de ser assistida, que ela não tem um momento para fazer alguma outra atividade, para tomar um banho, né? Que é uma questão de dignidade, né? Se sentir bem, tá limpo, tá se alimentando de uma forma digna também, ela vai cada vez usando cada vez mais. E uma tendência muito grande de entre eles terem atritos, brigas. Por quê? Porque eles estão desassistidos. Quando a gente atendia a população de rua como um todo, eles vinham e a gente tinha várias atividades que a gente desenvolvia com eles, porque a gente tinha vários profissionais. A gente fazia várias atividades, oficinas. Daquele período que eles estavam conosco, eles não estavam usando nada, a cabeça deles, o cognitivo deles estava bem. Agora, quando ele não tem nada, tu tá naquela, né, que tu olha pro lado, tu não tem nada, tu não vê nada. Como é que tu fica?
como é que você fica? Como é que você se sente? O que você desenvolve dentro de você? E aí a violência só vem. Esses dias veio um aqui, o Evandro, me mostrou a cabeça aberta aqui, né? Os braços tudo machucado, que ele, quando ele bebe, ele é chato. Ele fala, todo bêbado é chato, né? Fala alto, aquela coisa toda. Aí a polícia pegou, levou ele lá pra cima, lá pro Serra Canoas, deu uma coça. Tava todo machucado, com um baita de um negócio na cabeça. Que a gente, assim, eu já fiz de vários, eu já fiz curativo, que vieram aqui, tava machucado, a gente fez curativo, limpou, botou, né, passou um remédio, enfim. O que ajuda isso? O que contribui isso? Pegar uma pessoa alcoolizada e bater. Só pelo prazer de estar pisando em quem já tá acabado? Já tá. Mas é esse o entendimento. Esses dias eu tava no encontro com o bispo, o Dom Adalberto, né, ele gosta desse processo de formação. E ele fez uma fala, assim, que eu achei muito interessante, porque daí tinha muitas pessoas com mais idade. Quem é mais, né? Vamos pensar assim, nossos pais, né? Isso. Eu já tenho mais dificuldade, às vezes, de fazer uma fala e de entender o que eu tô falando. E aí ele começou fazendo uma brincadeira com as senhoras que estavam ali, né? Quem os pais vieram da Itália? Ah, qual é o sobrenome? Quem que veio da Alemanha? Ah, quem tá o sobrenome? Tá. Vocês conseguem entender que eles são migrantes também? Porque parece que todo mundo esqueceu, né? Parece que a gente, né? Parece que esqueceu disso. Que eles também vieram de outro país pra cá. Ninguém é daqui, aqui, né? Rio do Sul. Quer dizer, se for um indígena falando, ok, né? Os donos aqui é só os indígenas. Parece que esqueceram disso. Estão achando que são, porque eu sou de Rio do Sul, mas vamos pensar de onde que veio, como se construiu, né? Eu sou de origem europeia. Eu não sou, né? Claro, eu ainda sou gaúcha. Na escola disse que pra gente ter preconceito com eles. Vai lá estudar, porque senão tu vai ficar como eles. Isso, essa fala. É isso. Essa fala perdura na educação. Se tu não estudar, tu vai virar igual, sabe? E então isso é uma coisa que a gente fortalece, né? Fortalece, precisa mudar. Outra coisa que a gente ouviu ontem do nosso prefeito, assistente social, a gente não tem políticas públicas, porque a pergunta é: quais são as políticas públicas que a cidade tem para pessoas em situação de rua, para imigrantes, migrantes, porque a gente sabe que nos últimos meses a gente recebeu muitas pessoas de fora. O que a gente ouviu tá até aqui no meu celular. A gente não tem políticas públicas porque tratamos todos iguais. Entende? Então, é uma luta diária a gente desconstruir o preconceito. O preconceito que as pessoas têm contra pessoas. Porque ninguém aqui é morador de rua ou situação de rua. São pessoas, né? Então... Mas colocar todo mundo, dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades, essa é a maior ignorância que se pode ouvir, gente. Meritocracia não existe, né? Isso é um absurdo. Eles esquecem, na verdade, da imagem que eles constroem, porque Rio do Sul não é uma capital de oportunidades. Rio do Sul é para quem é rio-sulense, não é para pessoas de fora. E isso deixa muito evidente nas dificuldades que pessoas de fora passam. A gente chega aqui, acaba o quê? Sem agasalho, sem amizade, porque pra vir aqui você tem que ter amizade. E eles falam que todo mundo aqui é amigo. Eles não são amigos da gente. Eles só querem gente pra trabalhar nas empresas. Não é capital de oportunidade, é capital de empregado, na verdade. E aqui tem uma questão que é bem complicada, que é a questão da habitação, né? O aluguel é muito caro. Nossa. Ele não é de acordo, ele não condiz com o salário, né? É muito difícil. Porque o que? A gente recebe o quê? 1.400 é o salário todo Realmente. É o aluguel. Nossa, sim, de nossa, é pouco muito mora, verdade. come, né? Na verdade, As pessoas têm que escolher, né? 1.500. 1.500. E aí, como é que... Daí tu tem um lugar pra morar, que a ideia é moradia para... né? Mas tá, tu só vai morar. Agora eu tenho um lugar pra passar fome. Nossa. O meu virou E manter opcional. também, né? Porque daí tem água, luz, Isso, internet, todos os gastos. todas as despesas, Na né? verdade, quando eu saí do Amazonas também eu não conhecia ninguém aqui, não tinha amigo, não tinha nada. Eu fui na cara e na coragem. Tu veio sozinho? Sozinho. E como que foi a gente sabe que tu foi acolhida pela casa, né? Mas a cidade em si, qual foi a tua visão quando tu chegou aqui? Não foi uma das melhores não, porque tinha tipo
Eu vou falar a parte boa daqui de Santa Catarina, né, da região aqui de Rio do Sul, são as partes de emprego. Eles não exigem tanta coisa para você se tornar um trabalhador, sabe, de carteira assinada. Essa é a parte boa. Mas a parte ruim também é que muitas das vezes o salário não é compatível com a função que a gente exerce dentro das empresas, sabe? Muitas das vezes é muito trabalho para pouco dinheiro. E muitas das vezes também a gente chega a lidar que a gente tem que ouvir muita coisa para conseguir aquela vaga, sabe? Então, mas em questão assim de o que eu acho que é mais difícil para a pessoa sobreviver aqui é o custo de vida, eu acho que é um pouco alto, sabe? Tipo, pelo menos não se por tanto tempo, né? Mas eles poderiam dar um apoio, né, para as pessoas que recém-chegadas na cidade, eu acho assim, por isso que eu acho muito bonito o projeto da dona Patrícia. Eu acho que deveria ter mais também auxílio, né, da parte ali do governo, essas coisas, porque é uma casa onde recebe pessoas que estão bem mal estruturadas, não tem para onde ir, não tem o que fazer da vida, sabe? E passa a ser morador de rua, então é bem difícil quando chega a época do inverno, você querer ter um colchão ou um cobertor, você não ter. Tipo, querer ter um lugar fofo para você se quietar, dormir, para no outro dia tentar levantar e enfrentar a diversidade da vida, né? Mas muitas vezes a gente não tem esse aconchego todo. A gente dorme no banco de uma praça ou no banco de uma rodoviária. Então, eu acho também que a gente deveria olhar mais um pouco para isso. E vocês recebem aqui pessoas de outros países também, buscando acolhimento? Não, né? Não? Não, né? Não? 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 Não, sim. Só pra dar um susto no Samuel, sim, com certeza. A gente tava com o Yasser um dia desse. O Yasser, o Hector, a gente já teve o Júlio, que hoje tá casado, tem uma filha, o Carlos, tá ali no Instagram, nos nossos videozinhos lá. Nossa. É porque o que acontece? Eles saem, até ontem tava o Emerson aqui também, que saiu faz pouco tempo. Mas vem sempre a questão da solidão, né? Querendo ou não, o tempo que fica tem um vínculo. Então eles gostam de voltar, de conversar, de ver eles, de vir na casa, de ver as cachorras, porque as três poderosas aqui também não são fracas. Daí um deles gosta muito da Alex, ele veio aqui ontem, deu banho nela, sabe? Então... O vínculo se mantém, né? É, o vínculo se mantém. Isso é normal, ninguém vive. Nós somos seres sociáveis, Sim, né? Nós precisamos de pessoas para viver. E é isso que... Às vezes eles estão na rua, a gente já teve situações de gente que sai, aluga uma kitnet, um lugar assim, mas não consegue ficar. Porque ela fica dentro da casa sozinha, não tem ninguém para conversar. Porque querendo ou não, pode ver, quando eles estão na rua, eles querem estar num grupo, porque eles conversam, eles dão risada. Deixa eu fazer uma pergunta. E nos períodos de enchente, como é que fica aqui a casa? Tipo, tem pessoas ainda na rua ainda? Elas vêm pra cá ou ficam, sobem mais pro morro? Não, assim, ó, vamos lá. Vou falar da enchente de 2023, o fato da enchente de 2023, né? Na enchente de 2023, eu estava lá no Canoas. No Canoas, com 8 metros, já começava a ter que correr que a água pegava. Aí, a casa no Canoas pegou enchente assim até não querer mais. Na época, nós deveríamos ter, o que eu vou te dizer? Quantos que a gente devia ter? Uns 6 na casa. Aí a gente tinha um sótão, né? Tiramos as coisas de dentro, passamos tudo lá pra cima. E eles não queriam sair, né? Porque assim, as pessoas têm pouco e elas não querem perder aquele pouco dá. E eles são teimosos. Aí foi, não quiseram sair. Aí nas últimas, acabaram saindo. E agora? Pra onde vão? Aí pra onde vão? Foram pra minha casa. Eu tava morando numa casa, eu e meu filho, que era uma casa grande. Aí eu peguei 2 quartos e eles ficaram na minha casa, aquele período da enchente. Aí eles voltaram pra casa, daí a enchente foi maior ainda, né? A gente perdeu tudo que tinha na casa. Que tava na casa, a gente perdeu tudo. O que a gente tem como foco é a vida. Quando alguém chega aqui, a gente se preocupa com a questão da vida. Existe uma vida ali. E se existe uma vida, por que não cuidar? Né? E a gente fica muito triste. Essa capinha aqui do folder que a gente usa é do Dilo. Ele morreu em 2022. Foi uma morte assim muito triste, porque ele era uma pessoa maravilhosa, incrível. E ele sofreu um acidente
e ele ficou com problema de coluna e ele ficou meio torto, né? Então ele andava torto, assim. Então tu não sabia se ele tinha bebido ou se ele tava torto só porque ele era torto. Aí quando ele chegava, todo mundo ficava parado olhando pra ver como é. Quando ele chegasse, realmente ele tinha. Se ele tava sobrando. Mas ele era querido, uma pessoa boa, querido. Sim, sabe, uma pessoa do bem. Mas ele era uma pessoa que trazia consigo uma dor muito grande. Uma dor que fez com que ele desistisse da vida, né? E aí numa noite, num sábado à noite, ele foi. Uma noite fria, tava frio. Ele tava lá perto daquele, sabe, o Maico, aquele lá no Canoas, tem o Maico lá. Ele foi pegar um para ele deitar, e quando ele foi pegar o papelão, ele caiu e deslocou e morreu. Nossa. E aí no domingo de manhã eles entraram em contato comigo que ele havia morrido. Então assim, ficou uma dor muito grande, né? E a gente sempre usou o Dilo como não vamos desistir, né? Não vamos desistir, porque assim como a gente tinha esse carinho pelo Dilo, tem tantas outras pessoas que também precisam, né? Hoje a gente faz muito pouco, né? Mas a gente faz o que a gente consegue fazer. O importante é a gente não desistir. Claro que a gente faz alguns outros movimentos assim que são, vou dizer para vocês que também não são fáceis. A gente encaminha documento para o Ministério Público, a gente denuncia quando tem casos de extrema violência, quando a gente vê muita negligência, alguma coisa assim, a gente encaminha documento para o Ministério Público, sim, né? Porque a gente entende que a gestão, que o Estado também tem que fazer a parte deles. Ignorar que essas pessoas existem. E assim, né, tu falou que vocês fazem muito pouco, mas muito pouco talvez um olhar geral, mas eu acredito que para eles o pouco é muito demais. É muito o trabalho que vocês estão fazendo sem ajuda nenhuma. Sem ajuda nenhuma do poder público. É incrível isso que vocês estão fazendo. E eu falo para eles, né? Eles são a nova geração. Vocês têm que passar o bastão para vocês. Isso. Acordar, né? Porque no fim a gente é um só, né? A Terra é um círculo, tá todo mundo ali junto, não tem como eu estar bem. E tem até uma frase que diz, né, se um de nós está com fome, ninguém está alimentado. E a gente tem que começar a acordar para isso, porque o nosso país hoje, quantas pessoas passam fome? E quanta comida vai fora? E o desperdício, né? Isso não pode acontecer. A gente precisa dar um basta nisso. Não pode ter gente passando fome enquanto tem gente jogando comida fora. Então, é incrível o trabalho de vocês. Não tem nem palavras, assim. Por trás das fachadas luxuosas e das promessas de uma vida melhor, esconde-se uma realidade cruel e desigual. No entanto, é exatamente nessa contradição que encontramos a força para mudar. A cidade, que deveria ser um espaço de oportunidade e inclusão, torna-se um palco de exclusão e desprezo para muitos. Os que estão no poder, com suas gravatas e sorrisos ensaiados, falam de oportunidades e progresso. Mas nós sabemos que a verdadeira mudança começa com a voz dos que não têm voz. A desigualdade social é gritante, mas também é chamada a ação. Juntos, podemos criar uma cidade que seja justa e igualitária para todos. É hora de levantar a voz e exigir mudanças. É hora de construir uma cidade que seja um espaço de oportunidade para todos, onde cada pessoa possa viver com dignidade e respeito. Vamos trabalhar juntos para criar um futuro melhor, aonde seja um reflexo de nossa capacidade de amar e cuidar um dos outros.
Sul trata todos iguais, como se fossem cidadãos aqui na cidade. Não tem diferenciação. É brasileiro, nascido no Brasil, nascido em Rio do Sul, nascido em qualquer outra região. Trata-se todo mundo igual. Essa é a política da cidade. Y estamos aquí con Javier. ¿Cómo te llamas? Javier Martínez. Yo pregunté el nombre. Y ahora estamos aquí con este amigo mío nuevo. ¿Cómo te llamas? Javier Martínez. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Río Sur? Un mes y medio. ¿Cómo opinas que fue tu llegada aquí en Río do Sur o aquí en Brasil? ¿Cómo te recibieron al ser extranjero? Fue bastante bien porque los brasileños son amables y me gustó. ¿Tú crees que esta ciudad aquí donde estamos ahora, Río do Sur, es segura o cómo te sientes? Sí, me siento bien, sí es segura. No he visto nada así de otros lados. Pues. Y cuando tú estás en la calle, así, cuando hablas español o algunas cosas, ¿no sientes como si las personas te ven mal o...? No, para nada, porque a veces me he encontrado con unos brasileños y sí me tratan de entender y me ayudan ahí con el idioma. Hay algunos que me entienden y algunos no. Y sobre la ciudad, sí, para ti que eres nuevo aquí en Brasil, que tienes solamente un mes, ¿cómo dirías que la ciudad en sí, cómo te recibió? Me recibió bien, como te dije, ya los brasileños son amables y me gustó y por eso fue que la razón por la que me vine para acá, porque está mi familia aquí también. Y hablando ahora de tu familia, ¿cómo crees que tu familia se siente aquí en Río Sur? Pues mi familia sí se siente bastante cómoda porque es una ciudad tranquila y la economía está bien, está estable. Y en la cuestión de trabajo, ¿crees que Río Sur para nosotros inmigrantes, el trabajo, hay muchas oportunidades aquí? Sí hay oportunidades porque aquí mi hermano ya consiguió trabajo bastante rápido, entonces sí hay buenas oportunidades. Bueno, sería eso entonces. Boa tarde, aqui estamos com o Geraldo. Geraldo, de onde você veio? Alagoas. Bom, Geraldo, a gente está fazendo um trabalho sobre geografia, sobre o direito da cidade. E eu vou te entrevistar algumas coisas. Você gostaria dessa entrevista? Sim. Primeira pergunta: qual foi sua primeira impressão sobre a cidade? Minha primeira impressão era que era ruim. Segunda pergunta: você se sentiu acolhido pelas pessoas? Sim. Qual o maior defeito da cidade, em sua opinião? O trânsito. Qual é a maior qualidade da cidade? Esporte. Por que escolheu o Rio do Sul? Porque minha família tá aqui, aí eu escolhi vir para cá. É isso. Obrigado, Geraldo, por mais uma participação sua. Buenas tardes, mi nombre es Luis y estamos haciendo un trabajo sobre el derecho a la ciudad de la materia geografía. Oi. Ei, Ángel. Tá. ¿Cómo te llamas? Ángel. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Río do Sur? Un poco más de 2 años. ¿Y qué fue la primera cosa que te gustó de Río do Sur? La seguridad y la estabilidad económica. Y sobre tu familia, ¿qué opinas? ¿Qué ellos opinan de esta ciudad? Ellos se adaptaron bien y se van en la corriente con el lugar. ¿Tú crees que Río do Sur sería una buena ciudad para nosotros, los extranjeros? ¿Y por qué sería? Porque aquí consigues trabajo, aquí la gente te trata bien y aquí es un lugar que trata muy bien al venezolano. Ele respondeu certinho. Foi bom. Boa tarde, a gente está aqui fazendo uma entrevista sobre o direito da cidade, do trabalho de geografia. Bom, você poderia dizer o seu nome e quanto tempo você está aqui em Rio do Sul? Meu nome é Cauê e estou em Rio do Sul faz 5 anos. Bom, Cauê, por começo de conversa, você se sente acolhido pela cidade? Eu me sinto sim acolhido pela cidade, digamos, em algumas partes delas, mas não por outros. Por essas mesmas pessoas que eu não me sinto acolhido fazer racismo e praticar racismo, não falo, digamos assim, e homofobia, então
digamos que sim e não. Você concorda que Rio do Sul é uma capital de oportunidades? De emprego, sim. É uma capital, sim, de oportunidades, porque tem muito desemprego nela. Então, sim. Qual o maior defeito da cidade, na sua opinião? O maior defeito da cidade, digamos que seria as enchentes, por ela não ter saneamento básico. E acaba entupindo os bueiros e isso acaba prejudicando as enchentes e tudo mais. E por conter, eu acho que muitos preconceito nela. E por não ter áreas de lazer bons o suficiente, já que a cidade só pratica coisas de lazer quando tem algum evento grandioso e eles querem chamar gente, pessoas e tudo mais. Mas não tem algo que é para aqueles que já vivem aqui. Então ela só se importa com o pessoal de fora e para ganhar dinheiro quando há algo importante, como Natal, Páscoa, Ano Novo e tudo mais. O resto dos anos que não são comemoráveis, eles literalmente cagam por isso. Bom, Cauê, você nos disse que você é um migrante daqui. Você pode me dizer qual foi a sua sensação, sua impressão de estar aqui nessa cidade? Bem, quando eu cheguei aqui, eu sofri bastante racismo, né? Porque as pessoas achavam que eu era do Haiti, né? E achavam que talvez todas as pessoas que eram pretas eram do Haiti por a maioria dos migrantes ser haitianos. Então, eu sofri muito racismo também por a minha cor, por achar que eu era de outro país e não perguntado que eu era, digamos assim. Bom, você tem alguma opinião fixa sobre Rio do Sul? Uma opinião fixa sobre Rio do Sul, eu digo que Rio do Sul é um local bom para se ver, mas também ele é um local mal explorado, eu acho que essa é a palavra. Qual a melhor qualidade, na sua opinião, sobre Rio do Sul? Rio do Sul não tem uma qualidade, digamos assim, né? Porque, como eu disse antes, eles só fazem eventos com a população quando é um evento grande. Então, não tem uma qualidade boa. Obrigado, Cauê. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui na praça de skate e a gente está aqui com... Eu sou o William. E o William, ele vai explicar para nós como é que funciona esse lugar aqui, o que representa para eles e tudo mais. Então, William, qual seria a importância desse lugar para ti? Então, esse lugar aqui, né, a pista de skate que a gente carinhosamente chama de pista de skate da Chimbica, né, porque ela fica próxima ao córrego aqui, conhecido também como o Rio da Chimbica, né. A pista de skate ela é importante pra gente no sentido do usufruto dela enquanto espaço para uma prática agora atualmente olímpica, né, de esporte, mas anteriormente, desde quando ela foi construída, ela já fazia esse papel, já construía esse papel aqui na cidadania da galera do povo de Rio do Sul, oportunizando a prática do skate ali enquanto uma válvula de escape, né? Principalmente para as pessoas com menos oportunidade, ou enfim, de fazer um esporte e conseguir estar ocupando, né, a vida dentro dessa questão do esporte, do lazer, né? E da educação, né? Então acho que faz parte dessa maneira, assim, na vida do povo rio-sulense que está aqui dentro desse espaço. Não só a pista de skate, mas quem frequenta hoje, né, o campo de futebol de areia e a prática do vôlei de areia. Acho que todo mundo que está aqui consegue usufruir desse espaço dessa mesma maneira. Ter um bom proveito de qualidade de vida, assim, na questão de prática de esporte, ter um lazer também, né, atrelado a tudo isso, e através disso também essa questão da educação por conta do comportamento que a gente gera aqui, estando aqui nesse espaço que é um espaço comunitário, né, enfim. Certo. Então, William, e na sua opinião, qual seria a atenção que o poder público dá para vocês aqui para a pista de skate? Então, acho que nessa parte eu vou falar mais pela galera do skate, né, porque é a prática que eu faço aqui, como eu frequento o espaço aqui dessa praça aqui. Então eu tô mais envolto mesmo diretamente com o skate. Eu sei que aqui para nossa galera, como tem mais outras duas modalidades que são as principais aqui do espaço, que é o BMX e o inline, né, que são outras modalidades também que estão dentro dessa cartela, desse lugar dos esportes radicais, né. A gente tem uma atenção que existe uma abertura muito legal com a antiga FMD, né, a atual CEMEL. Porém, a gente também compreende que existe muitas vezes uma questão clássica, assim, da manutenção desses espaços que, por hora,
sempre alternam muito, né, de gestão para gestão. A gente sempre fica muito na mão dessa questão dessas mudanças e também de como cada gestão quer ser vista enquanto cuidadora desse espaço, né? Apesar de que nas últimas gestões a gente teve o básico, assim, e quando a gente quis algo mais, entre aspas, né, um pouco mais elaborado, com um cuidado determinado, um pouco mais, com um afinco maior, assim, acho que a gente teve uma resposta que foi muito parecida com relação a vários outros espaços da cidade que estão em área de baixa, né, ou seja, que tem uma área de inundação muito baixa. Então aqui na Chimbica, como o rio cobre aqui esse espaço de maneira muito fácil, existe também essa questão de um olhar que depende de uma mudança muito mais drástica para que a gente consiga ter um espaço ok, bom mesmo e ideal para quem faz uso aqui desse lugar, porque as mudanças, as reformas, elas são pontuais, mas justamente por ter essa área aqui muito baixa, para mudar e para ficar de fato o melhor espaço e o mais ideal para quem frequenta e otimizar de vez, assim, conseguir trazer mais usufruto para cá, teria que ser uma mudança dessa, assim, né, que tirasse desse lugar aqui de fácil acesso da água do alagamento, enfim, né. Mas por hora, assim, a atenção que o espaço público tem aqui é uma atenção básica, uma atenção mínima e nada além disso, para também não entrar muito nas questões muito críticas, né, e querer aqui apontar, então só sendo aqui brando, né, mas falta, assim, um olhar mais delicado e com mais atenção, de fato, assim, para esse lugar, principalmente por onde ele está, né, por onde ele está situado. O lugar onde ele está, por causa disso, ele é meio que... Tá negligenciado, né, tá negligenciado. É isso, Essa reforma que foi feita aqui por último, quem fez? Ela é uma reforma que ela vem, se eu não me engano, é uma verba que vem do governo federal, mas é um governo estadual, mas ela é uma verba já curta e que... Ela é uma verba curta e que veio pontualmente para reformar essa estrutura antiga para que ela conseguisse receber a final, ou na verdade modo integral, né, da modalidade do skate nos joguinhos desse ano, que foi Rio do Sul quem sediou. Porém a modalidade do skate, ela estava aqui na pista, ela estava desatualizada para as normas exigentes ali, né, da Fundação Catarinense de Skate, que exige ali o mínimo, né, falando de obstáculo, estrutura mínima para comportar inclusive pessoas que querem assistir, né, então por isso arquibancada e tudo mais. Porém ela veio pontualmente para a reforma somente desse lugar, para que recebesse a modalidade, para sediar os jogos. Ela não foi uma reforma que tem de fato como é que eu posso dizer, por natureza, a vontade de vir mudar e modificar esse espaço aqui de modo geral, uma parada um pouco mais pensada. Ela foi pontual, então, de certa forma, pontual da maneira que foi, também foi mal executada na maneira do uso dos recursos. Acho que a gente consegue enxergar aqui também, é quase como um reflexo de como a gente vê o mau uso dos recursos ou de como que ficaram as entregas do próprio ginásio, sabe? Então aqui eu vejo muito essa questão, assim, de como eles conseguiram, foi uma questão de ouvir, né, a galera que usa aqui, porém alguns pontos a gente acaba vendo que a estrutura, ela tem agora, né, uma atual estrutura bem básica também. Tá de acordo com a atenção que a gente já recebe aqui desse espaço, que é aquele mínimo, que é o básico, e, enfim, né, falta. E uma última pergunta que eu queria fazer é para vocês, assim, para vocês mesmo, sua opinião pessoal. O que significa esse lugar para vocês que frequentam ele? Legal, um espaço um pouco mais poético, né? Não é brincadeira. Mas acho que o que significa para quem anda de skate é difícil. A gente sempre fala aqui dentro da nossa bolha, né, de skatistas, ou enfim, da nossa galera do skate, que é comum também, né, as modalidades, ou enfim, tudo a gente acaba criando, né, esse lugar da bolha, ele é muito presente no convívio social como um todo, né, vem um pouco desse comportamento da internet, então acaba denominando assim, né, mas a nossa bolha do skate aqui, a nossa galera, a gente acaba sempre denominando esse sentimento nosso de skatista muito único, assim, entre nós, porque a gente sempre entra nesse diálogo que é difícil, às vezes, né, explicar pra alguém o que a gente sente, assim, né, bater a madeira no chão, conseguir mandar uma manobra, ter esse sentimento. E por isso que eu digo de um pouco mais poético, porque de fato muitas vezes assim é muito difícil ficar explicando sentimento, né? Então é mais deixar para quem sente assim, porém como é muito único, fazer a prática implica muito nessa sensação. Então acho que ele significa muito, esse espaço significa muito comunidade, a gente conseguir dialogar também com as outras modalidades que nem eu já comentei que tem aqui, que são, né, o BMX e o inline.
consegui dialogar também com a galera que faz o uso aqui dos espaços da quadra de areia, né, tanto do vôlei quanto do futebol. Tá nesse ambiente aqui e conseguir compreender ele da mesma importância, sabe? Ele é um espaço que tanto o skate quanto o futebol de areia, enfim, todo mundo considera essa parte aqui muito importante para a prática do que gosta de fazer, mas principalmente porque ela tem esse charme, né? Esse charme, a gente está num ponto muito de alta visibilidade de quem passa aqui na BR, é um cartão postal que antigamente já foi muito bem mais cuidado. Quando ele foi inaugurado, né, ele foi praticamente um dos primeiros parques arborizados que a gente teve aqui na cidade de Rio do Sul, né? Então, antes de Parque Harry Obus, que, por exemplo, né, hoje pode ser um modelo, enfim, a ser seguido, aqui é um espaço que inclusive já houve, ou não sei, há um projeto lá, assim, inclusive dentro da política de Rio do Sul aqui dentro da prefeitura, de linkar, né, esses dois espaços, lá do espaço do Farol, fazer uma passagem que viesse aqui para esse lugar. Porém é isso, essa cheia, esse lugar de fácil alagamento acaba deixando uma dificuldade, né, dando uma dificuldade para que isso aconteça. Mas ele é muito significativo na questão desse sentimento mesmo de usar esse espaço, porque a gente se sente muito pertencente desse espaço, porque é uma galera muito única que utiliza ele. Não tem ninguém muito diferente que vem aqui usar ele, justamente pela maneira como ele tá. É uma galera que já usa há muito tempo, sabe? Então já tá muito acostumada a estar aqui nesse ambiente e se sente muito em casa. Porém, não tem muito acesso de pessoas novas aqui, justamente pela maneira como ele tá. É essa dificuldade, né? Dessa dualidade ali da atenção do poder público com a galera que tá aqui, o carinho que a gente dá, mas enfim, né? Toda essa questão, mas ele significa muito para quem tá aqui durante os dias da semana, os finais de semana. A galera vem com família, vem para aproveitar. Porém é isso, ele não se ressignifica esse espaço falando da galera em si, porque a galera também não vê essa mudança, essa melhora nesses espaços aqui, principalmente falando dessa pracinha aqui que a gente tem, que é a nossa pracinha aqui da Chimbica, nossa querida pista da Chimbica. Então, significa muito, mano, significa muito, é muito importante pra gente estar aqui. Então, essa reforma foi legal, falando agora do skate, né, das modalidades, foi legal, porém tem bastante coisa que a gente também ainda vai reivindicar, vai conseguir trocar ideia aí, porque essa abertura existe, mas é isso, vamos atrás pra conseguir cada vez mais. E obrigado pelo espaço. Eu falo aqui, obviamente, por todos os skatistas e quero agradecer o espaço aí. Acho que é muito foda essa iniciativa e parabéns também, justamente porque eu vejo que vocês são pessoas, né, tu, mano, jovem, assim, puxando isso, então é bem revigorante também, né? Eu tenho 28 anos, sou jovem também, porém essas diferenças geracionais, elas sempre são muito visíveis e quando a gente vê essa galera com atitude, assim, acho que dá sempre uma energia boa, é bem legal, assim. Obrigado, mano. Continuar, né? É isso, é isso. E William, como você me diria para as pessoas que querem entrar nesse mundo, nesse espaço aqui do skate, do CMX, como seria? Muitas vezes não é muito, as coisas obviamente elas não são tão lógicas assim, né, mas dentro desses espaços existe essa questão muito das condutas, né, e também não é muito sobre agora impor uma regra, mas para quem quer iniciar, eu indico muito que venha em horários alternativos àqueles que geralmente a galera que faz uso aqui tá muitas vezes, que a gente usa o termo crowdeando, né, que vem do surf, assim, que é essa questão de tipo, tem muita gente que usa o espaço, então quando tem essa galera em demasia, fica um pouco mais difícil para quem quer fazer a prática inicial, quem tá querendo aprender, porque o espaço muitas vezes ele também é limitado. Então quem tá aqui, geralmente final de semana, do sábado à tarde em diante ou domingo à tarde em diante, é onde a galera que comumente tá aqui usando esse espaço mais utiliza ele, eu sempre indico para que quem quer aprender, fazer essa iniciação nessas modalidades, venha nesses espaços, horários alternativos, tipo sábado de manhã, domingo de manhã. Geralmente a pista vai estar mais vazia, então vai ter mais tranquilidade para aprender, vai ter mais tranquilidade para ir nesses espaços da pista. Se quiser também ter esse contato um pouco mais direto com a galera que anda, quem tá aqui, né, nos finais de semana direto, que é o usuário mesmo aqui da pista, daí é esses horários mesmo do sábado à tarde em diante, domingo à tarde, os horários do dia da semana, mas a partir das 6 em diante, 6 da noite em diante, porque geralmente, né, a galera trabalha e vem depois do horário do trabalho, então aqui andar. Então tem isso também, mas geralmente são esses horários, então quem tá querendo o início da prática, né, e fazer ali a sua iniciação com tranquilidade, horários alternativos são mais interessantes, independente da modalidade, se é do BMX, se é do inline ou se é do skate.
quando quiser ficar mais à vontade, vir aí com a galera, conhecer a galera, trocar ideia, se aproximar desse universo também, daí obviamente, né, através desse contato, nos horários que eu comentei ali, que são sábado à tarde ali em diante, né, no verão agora geralmente pega um sol bem mais forte agora no começo da tarde, mas final da tarde a galera já tá aí, no domingo também, e nos horários depois do horário comercial, que é onde a galera vem depois do trabalho durante a semana pra vir andar, assim, mas eu acredito que de modo geral é isso, no mais a pista é livre para todo mundo, sem restrição de horários, ela não fecha, à noite ela tá sempre iluminada, e enfim, né, claro que tem sempre aquelas questões que a gente pode melhorar, mas de modo geral ela tem para todo mundo, é acessível e que quem quer vir pode fazer usufruto daqui do espaço. É isso, agora sim, valeu, agora fechou. Bom pessoal, agora a gente está aqui com André, com o André, e a gente vai ver um pouco da história dele, como é que foi para ele entrar nessa pista, qual a diferença que fez na vida dele. É isso que eu queria saber, André. Qual foi a importância para você aqui da pista? A importância para mim da pista de skate é que tem a reunião da galera aqui, que cola aqui. Eu acho bastante importante isso, a questão da galera se reunir aqui, e nós em grupo assim, eu acho que a gente consegue fazer a força do skate. Eu acho bastante importante porque a galera mais nova, elas têm tipo assim, vamos dizer, a galera mais nova quer, sei lá, ir pra festa, esse rolê assim, eu ajudo que o esporte, pra nós aqui, é algo bastante importante, assim, questão de comunicação, ver que a galera toda unida ali também, né? Eu acho bastante legal essa comunicação, assim. Então, André, eu queria saber, pra você, tua opinião sobre o skate, o que ele gerou na tua vida? Nossa, o skate me proporcionou várias amizades verdadeiras, assim, que eu considero, assim. E o skate pra mim é uma conexão, é a parada, tipo assim, de você ser você mesmo, você se expressar, ser livre, sabe? Eu acredito que skate também pode tornar, assim, eu curto moda e eu me sinto bem no skate, como o Will também tem seu jeito de vestir, sabe? Eu acho bastante interessante isso, essa questão de skate, essa proporção, assim, que ele tá levando, sabe? Eu acho bastante legal. Falando assim, BMX e skate, seria uma coisa que eles vão juntos, tipo, uma cultura, né? Uma cultura. Isso, eu acredito que BMX e skate, o esporte é reunido, né? Pra todo mundo, a pista de skate é pra nós tudo, né? Então ter esse espaço pra nós andar é bastante importante pra galera jovem aqui. Eu acho bastante legal. Então, Adriano, assim como você me disse agora, que você, além do skate, se você curte a moda, a arte, como seria pra você? Eu acredito, tipo assim, a moda, me influenciou desde pequenininho, sabe? Por conta do meu pai, da minha mãe também, gosto de roupa, sabe? Sim. E essa questão, assim, de moda, eu gosto bastante também, representatividade, de poder ser liberto com a roupa, se vestir o que você quiser. Foi que me incentivou a querer ter uma máquina de costura, incentivar, ver as pessoas, sabe? Meus artistas favoritos, assim, usavam roupa diferente, porque assim que me motivou, né, a querer me vestir desse jeito, a querer vestir dessas roupas que eu tô vestindo assim, ó, tá ligado? Maneira de se expressar, né? Sim, isso, exatamente, né? Essa calça aqui, essa calça que eu comprei essa calça numa loja, comprei ali no centro e eu tava com uma parada de fazer uma calça diferente, sabe? Daí isso aqui mesmo, eu peguei a costura mesmo, eu fiz em casa. Isso aqui é da minha mãe, é uma calça que ela usava, sabe? Daí eu costurei ela por cima, eu recortei ela e refiz. Nessa parte aqui, pra mim, essa calça aqui não tem só esse significado, né? Mas a questão de, tipo, se expressar, sabe? Cada um se expressar, se expressar de um jeito, né? Então, Adriano, já sabendo o que esse lugar aqui significa para vocês, eu quero saber a sua opinião sobre o que o poder público poderia fazer aqui, o que você espera que ele faça aqui. Eu acredito que o poder público aqui da nossa cidade devia ser mais unido com o nosso esporte. Não é só o que a galera pensa, que tá numa bolha, sabe? Eu acredito que seja o esporte, assim, incentiva a galera mais jovem, a galera mais velha, não importa a idade. Você se sentir liberto, sabe? Eu acredito isso também, sabe? Também aqui, se a prefeitura ajudar nós, assim, se tiver, ocorrer uma escolinha, alguma coisa assim, eu acho bastante importante, assim, pra galera não incentivar no mundo das drogas, ir pro caminho certo, tá ligado? Ir pro esporte, se sentir bem, sabe? Liberto, ó, tudo pequenininho ali. Pessoas, lugar que salva as pessoas, seria isso. Seria isso. Bom, queria primeiro que tudo pedir desculpas pro meu parceiro André, que chamei ele de Adriano umas 40 vezes durante a entrevista. E vim dizer que
Nós ficamos com medo dessas pessoas, às vezes só por eles serem daquele lugar. E realmente eu fiquei impactado com a humildade deles, com o acolhimento deles. Olhem só o talento dessas pessoas. Tantas pessoas nesta sociedade com talento e que falta às vezes só um pouco de apoio. E muitas vezes esse apoio vai para as pessoas que não merecem. Eles nos dizem que nós não temos que desistir. Nós temos é que persistir. Com a conclusão do nosso trabalho sobre o direito à cidade, o nosso grupo quer agradecer imensamente a nossas duas rainhas, que é a professora Sandra Vieira e a professora Jamilo, pela sua orientação, que foi essencial para que esta experiência se concretizasse. Também queremos reconhecer que este não foi apenas mais um trabalho de geografia. O tema e a forma em que fomos guiados tornaram o processo tão envolvente e prazeroso, que por vezes esquecemos que estávamos fazendo uma tarefa obrigatória da disciplina. Nós rimos e nos divertimos muito, fomos felizes durante essa jornada e as pessoas que conhecemos ao longo do caminho tornaram tudo incrivelmente valioso. Agradecemos por nos ter incentivado a pensar de forma crítica sobre o espaço, superando as visões superficiais e reconhecendo que a geografia tem o poder de transmitir verdades profundas. Este projeto reforçou a nossa convicção de que a geografia é a história no espaço, assim como a história é a geografia no tempo. Obrigado.